hoje sou feliz no meu caminhar, com a Santa Voz ao meu Consolador. Este santo e estreito caminho que irá levar-me diante de Deus Criador transformou-se hoje em meu destino, e assim deixei de viver como sofredor. Este santo e estreito caminho que irá levar-me ao reino do Consolador transformou-se hoje em meu destino, e assim deixei de viver como sofredor. Se hoje sou feliz no meu caminhar, é porque no reino do céu sinto que estou. Hoje sou feliz no meu caminhar, com a Santa Voz ao meu Consolador. Hoje sou feliz no meu caminhar, com a Santa Voz ao meu Consolador. Prezados irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Graça e paz esteja com todos da parte de Deus, de Cristo Jesus, da Santa Voz, nosso Consolador, e também do primaz Santo Aldo. Irmãos e irmãs, fizeram muito bem de vir à igreja nesta noite. Desta maneira estão demonstrando o seu apoio, o seu amor a esta igreja, ao ministério da Santa Voz, do nosso estimado primaz irmão Aldo, que hoje habita a região celestial junto com a Santa Voz, e o seu espírito, a sua bênção está pairando o viver de cada um desses teus filhos aqui nesta terra, todos nós. Irmãos, nesta convicção de fé, que Ele mesmo está conosco, juntamente com a Santa Voz, santos anjos do poder do Pai, nós vamos dar início à reunião. Portanto, que todos aproveitem bem esse tempo para louvar, agradecer e também pedir mais para a sua vida, mais fé, mais amor. Por gentileza, aos que estão sentados, por favor, fiquem em pé. Curve sua cabeça, feche seus olhos, erga suas mãos aos céus, oremos. Bondoso e onipotente Pai celestial, nosso Deus, Pai de toda a glória, Criador dos céus e da terra, Senhor da justiça, do amor, Senhor da caridade, aceite o nosso louvor, a nossa adoração sincera, que parte do profundo do nosso coração, para Te
para honrar os teus santos, ó Pai bendito. Jesus, nosso Senhor e Salvador, Mestre adorado, aceite também o nosso louvor, a nossa adoração sincera, porque o Senhor, ó Santo Mestre, cumpriu nesta terra a tua grande promessa de que enviaria o outro Consolador, e nós somos provas disto, e por isso mesmo aqui nós estamos para demonstrar o nosso apoio, o nosso amor pela tua obra e darmos a certeza de que somos fiéis a ti, ó Pai bendito. Ó Deus Altíssimo, ó Jesus, aceite a nossa honra, o nosso louvor, assim como Maria Santíssima, Santa Mãe Celestial, a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, que está ao lado de Jesus e de Maria Santíssima, e que hoje também temos certeza, pela fé, que o nosso santo irmão Aldo está ao lado destas santas poderosas e de Jesus, para amparar, para guardar, para proteger todos estes teus filhos, os quais ele tanto ensinou e deu a sua vida por nós. Ó Primaz adorado, aceite também a nossa adoração, o nosso louvor, os nossos votos de fidelidade e confiança em ti, no ministério que realizaste nesta terra e que hoje nos céus continua o seu ministério de profeta e pastor de rebanho, o pastor de nossas almas, do povo apostólico. Aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor por tudo quanto o Senhor nos deixou de conselhos, exemplos maravilhosos de amor, de paz, de fidelidade a Deus, belos exemplos de um bom Pai aqui para todos nós. Ó Primaz, aceite a nossa adoração, e nós, como os teus filhos, e nós que somos seus fiéis seguidores, pedimos ao Senhor que nos ajude a divulgar o teu santo nome a todas as nações da terra, porque o Senhor nos disse que nós já estamos preparados para dar continuidade a esta igreja, e assim é que nós estamos fazendo. Mas pedimos do Senhor a tua bênção, a bênção de Jesus, da Santa Vó Rosa e de Maria Santíssima, porque sem o poder dos céus nada somos. Por isso pedimos toda a bênção, toda a honra. Pedimos ao Senhor que nos ajude a vencer as lutas de cada dia e as lutas que nós iremos enfrentar, mas que o Senhor possa nos dar ânimo e coragem, mais fé para vencer. E nesse momento de oração que aqui nós estamos, nós te agradecemos e louvamos eternamente a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, a Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, bem como Maria Santíssima, Santa Mãe, Rainha Celestial, e a ti, ó Primaz, Santo Irmão Aldo. Amém. Cantemos o hino de número 1, Igreja Forte. Poderão se assentar. E na sequência, irmãos, vamos cantar alguns hinos de louvor e agradecimento a todo o poder celeste pela dádiva de sermos apostólicos. Vamos cantar o hino de número 40. Há só dois caminhos.
hino de número 68, Meu Ministério. A mensagem desta igreja, o hino de número 128. A mensagem desta igreja apostólica vem do céu. Essa mãe de Deus e tem Vinde, vinde a mim, o hino de número 140. Vinde, vinde a mim, assim disse Jesus, e livrarei das ervas para a minha divina luz. Sente Prezados irmãos, em continuação a esta parte de louvor, vamos ouvir
a mensagem que será apresentada pelo coral, que tem o título Hora da Decisão.
Prezados irmãos, este hino que acabamos de ouvir, a hora da decisão, nunca foi uma realidade tão grande como neste momento. Então que cada um pense no seu proceder, na sua maneira de como está vivendo e atenda ao chamado de Deus. Na sequência, vamos ouvir também pelo coral a mensagem cantada, a missão dos profetas. Só
Estimados irmãos e irmãs, e que assim seja e será para todos sempre, o nosso santo irmão Aldo, sendo pastor de nossas almas, santo servo de Deus, que está conduzindo este povo e conduzirá para sempre, pois estará sempre conosco em todos os momentos. E é por isso que temos que ter fé. E é pela fé, irmãos, que nós meditamos, que realizamos nossas reuniões, tendo fé na inspiração sábia dele e da Santa Avó Rosa também. Irmãos, passando por uma parte muito importante de nossa reunião, que é em relação ao progresso e à manutenção da Igreja Apostólica, eu leio para todos a mensagem central neste momento: o sagrado dever dos filhos de Deus quanto à manutenção da obra da Igreja Apostólica. Estimados irmãos e irmãs, firmados em Jesus nosso Senhor, na Santa Avó Rosa, em Maria Santíssima e no Santo Irmão Aldo, sejamos bem dispostos e continuemos a levar avante a obra de nossa amada Igreja, divulgando que o Consolador e o Santo Irmão Aldo, o Santo Pastor de nossas almas, estão entre nós para amparar e ajudar a todos os que neles confiarem, a fim de que todos sejam muito abençoados, bem-sucedidos, e para que a glória do Pai Celeste continue a ser manifestada entre nós, através das maravilhosas bênçãos e graças na vida daqueles que crerem ou vierem a crer e confiar nesses dois santos de grande poder. No entanto, continuamos dependendo da união fraternal de todo o nosso povo e do constante amor e interesse de todos pela obra da Igreja Apostólica. Recomendamos que os irmãos e as irmãs continuem contribuindo da mesma maneira como cada um tem feito, em favor desta obra de caridade e fé, sendo fiéis e generosos. Muito temos que trabalhar em favor de nossa Igreja. Temos muito que conseguir quanto à divulgação da obra temos muito ainda que conseguir quanto à divulgação das boas novas de salvação para este mundo e para os corações necessitados da graça de Deus, conforme afirmou Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Além de anunciar o Evangelho do Reino dos Céus, temos a missão de divulgar que o Consolador e o Santo Irmão Aldo estão entre nós, enviado por nosso Senhor Jesus como nova oportunidade de redenção e de salvação para muitos, e que eles estão ao nosso lado nos ajudando a vencer as lutas de cada dia e santificando a nossa alma. Rogamos a bênção de Deus Pai, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que estejam sempre com todos os irmãos e irmãs. Muito bem, irmãos, prezados, nós estamos numa nova fase da Igreja Apostólica. Porém, o poder que nos envolve é ainda maior, porque o Santo Irmão Aldo, este grande e poderoso profeta, está junto com a Santa Avó Rosa, está junto com Jesus e Maria Santíssima nos céus, amparando e cuidando de todo este povo, fortalecendo a fé de cada um, fazendo com que possamos crer mais neles, pedir mais a eles, estarmos mais unidos, mais fervorosos. Irmãos, esta nova fase da Igreja Apostólica que estamos vivendo é também uma grande missão, uma grande responsabilidade que temos em nossas mãos, de divulgar, de falar destes santos poderosos.
Irmãos, todos nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo, o nosso Santo Primaz, de receber dele bênçãos, de ouvir dele palavras que nos confortam, de ouvir dele palavras que nos dá certeza de que venceremos. Irmãos, por muitas e muitas vezes ele aconselhou a todo o povo a ser mais cheios de fé, mais unidos, mais cheios de amor. Foi um ministério glorioso que ele deixou de exemplo para todos nós e que agora nós devemos segui-lo, termos ele como espelho para a nossa vida, para o nosso espírito, e seguir avante, falar ao mundo quem é o Primaz, falar a todas as criaturas quem é ele, o que ele fez, o que ele faz, pregar o que ele pregou, ensinar o que ele ensinou, aconselhar o que ele aconselhou a todos nós. Irmãos, é momento, como está nesse boletim, de nos unirmos ainda mais para levar avante a obra da Igreja Apostólica. É algo importantíssimo para nós, irmãos, algo valioso que nós temos em nossas mãos e precisamos cuidar com muito carinho, com muito amor. Irmãos, lutas enfrentaremos, mas como disse aos irmãos, maior é o poder que está conosco agora. Porque tenham a certeza, irmãos, que Ele estará conosco para sempre. E com certeza nos espera nos céus, receber de braços abertos apostólicos que se mantenham fiéis. Mas, irmãos, para continuarmos assim, falando dele, falando da Igreja Apostólica, do Consolador, do pastor por excelência que nosso Deus formou nesta igreja, o constituiu como primaz, profeta do Altíssimo, e hoje está nos céus, nós precisamos trabalhar cada vez mais. Precisamos trabalhar muito, muito e muito mesmo, irmãos. Ter mais fé, mais coragem para enfrentar. Embora as lutas podem vir, mas não podemos nos desanimar, não podemos abaixar nossas cabeças e seguir em frente. E seguir em frente lutando. É por isso que nesse boletim está dizendo: continuamos dependendo da união fraternal de todo o nosso povo e do constante amor e interesse de todos pela obra da Igreja Apostólica. Portanto, recomendamos aos irmãos e irmãs que continuem contribuindo da mesma maneira com que cada um tem feito em favor desta obra de caridade e fé, sendo fiéis e generosos. Irmãos, quando fala em continuar contribuindo, é amplo. Quando se fala em contribuir é com o nosso trabalho. Os irmãos coristas, músicos e regentes, dar o seu tempo agora e ser mais fervorosos no seu ministério, cumprir realmente com o voto que fizeram ao nosso estimado primaz, de que o serviria para sempre no ministério da música, que conforta os corações, que o exalta, que fala dele em mensagens belíssimas, aos obreiros, a servir com mais amor, não faltando nas reuniões, mas sempre está olhando o que precisa ser feito e fazer. Ver com maior amplitude as coisas e começar a realizar, começar a trabalhar. Aqueles que são mensageiros do irmão Aldo, continuar levando a mensagem que ele tanto nos ensinou com tanto amor aos corações e falar com carinho, exaltando o nome do primaz Santo Irmão Aldo. É momento de trabalharmos. Aqueles que não têm seu ministério nesta igreja, mas é um apostólico, é também um ministério.
Procure não faltar nas reuniões, porque a cada dia, irmãos e irmãs, a todos os momentos, nosso estimado primaz estará inspirando para que todos aprendam e possam aprimorar aquilo que já têm aprendido no longo desses anos. 44 anos de ministério, irmãos, do irmão Aldo. 44 anos não é 44 dias. Ele ensinou muito. Agora que o prezamos, esses ensinamentos, os guardamos, cultivamos e aprimoramos para que possamos ser vencedores e para fazer com que a igreja seja também vencedora e prossiga com a sua missão de salvar almas para o reino dos céus. Em relação, irmãos, às contribuições financeiras, que a igreja depende muito, continuará dependendo, porque é única e exclusivamente tudo que é feito na igreja apostólica depende das nossas contribuições. Quanto à realização das reuniões, as viagens dos pastores e pregadores, as festas em nossa sede, o programa Hora Milagrosa, como é de conhecimento de todos, continuará como está. E portanto, precisamos também dar o nosso voto de confiança, de esperança e continuar contribuindo a esta igreja apostólica, para que possamos vencer e possamos fazer aquilo que Jesus recomendou aos santos apóstolos. O irmão Aldo também recomenda a nós: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa mesma recomendação que Jesus fez aos seus apóstolos é o primaz fez para todos nós. Durante esses 44 anos, irmãos, mais especificamente com maior intensidade naqueles 2 boletins, do dia 10 de outubro do ano passado e no último boletim do dia 26. Uma recomendação semelhante. A igreja já está preparada, vem demonstrando isso nos últimos anos. Diz também o primaz: está na hora da igreja ter um avanço semelhante ao que se deu há 44 anos atrás, quando a Santa Avó Rosa passou a ser anunciada como Espírito Consolador. Vejam, irmãos, que recomendação muito semelhante: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão, irmãos. Pensem nisso com carinho, pensem nisso com amor, e vamos fazer o que Ele tanto nos pediu: ser mais unidos, mais cheios de amor, nos esforçarmos mais e trabalhar para Deus. Recomendações do nosso santo e querido primaz, irmão Aldo, sempre será o nosso primaz. Curvem suas cabeças, irmãos, vamos atender ao pedido que o nosso primaz sempre faz, sempre fez, e agora que a igreja continua a fazer. Curve sua cabeça, eu irei orar. Ó Pai Santíssimo, nosso Deus cheio de amor, Deus da justiça, da caridade, Pai Santíssimo, falei aos teus filhos, meditamos no quanto nosso estimado primaz nos mostrou o valor desta igreja apostólica na terra, da missão que temos de anunciar o evangelho a todo mundo, de anunciar o Consolador, o cumprimento da promessa de Jesus, nosso Senhor, que hoje nos céus o santo primaz, com toda a glória e poder, estará nos ajudando e nos inspirando para que continuemos sempre avante, vencendo sempre, como foi a igreja vitoriosa no longo desses 60 anos que irá completar. Ó Pai Santíssimo, Jesus bendito, olhe por esse povo, abençoe cada um desses teus filhos para que continuemos a levar avante esta obra com muito amor. Santa Avó Rosa, ó Consolador, a Senhora ao lado de Maria Santíssima, Santa Mãe, olhe por este povo, abençoe este povo, e a Ti também, ó Santo Irmão Aldo, olhe por cada um, que agora a amplitude do Teu poder é maior,
a amplitude de tua ação é maior também. Ore, abençoe por todo esse povo e ajude que todos eles sejam bem-sucedidos no seu viver e cumpram com o sagrado dever que temos nesta terra, que é manter a Igreja Apostólica. Por tudo isso, ó Santa Avó Rosa, nós te agradecemos em fazermos parte da grande vitória do reino dos céus aqui na terra. Amém. Os irmãos poderão contribuir em seus próprios lugares, e após as irmãs passarem pela orquestra, nós iremos ouvir o hino Igreja Forte. Irmãos, enquanto isso, eu passo um recado a todos, que o CD, a coroação do Santo Irmão Aldo, está disponível, está à disposição dos interessados. Os irmãos das congregações podem fazer seu pedido por meio do site da igreja ou dos pastores e pregadores. Então aí, irmãos, está o CD da coroação do Santo Primaz Irmão Aldo, está disponível a todo o povo apostólico. Na sequência, pelo coral, vamos ouvir o hino Vem, meu amigo.
Amados irmãos, antes de dar continuidade à mensagem do boletim, tenho mais um recado a passar aos irmãos, aos responsáveis de viagem. Lembramos que o aviso da festa do aniversário da Santa Avó Rosa e da Igreja Apostólica está disponível no site da igreja. Depois de impresso, o aviso deverá ser entregue aos pregadores, para que eles leiam de púlpito e incentive a todos os irmãos e irmãs para que venham participar da festa de comemoração dos 60 anos de existência da Igreja Apostólica. O impresso para anotar os nomes dos que virão participar da festa de junho na sede também está disponível no site. Muito bem, irmãos, então a próxima festa que será realizada em nossa sede é no próximo mês, no mês de junho. Começará no dia 5 e irá até o dia 10, dia do aniversário da Santa Avó Rosa, e pedido de Jesus que também comemorasse o aniversário da Igreja na Terra. 60 anos de existência, irmãos. Grandes vitórias, grandes bênçãos, milagres importantíssimos. Que todo o povo apostólico comemore esta data com muito júbilo aos céus, com muita gratidão a Jesus, a Virgem Maria Santíssima também, pela grande dádiva de ter formado o Consolador em nosso meio, a Santa Avó Rosa, no início desta obra, e Jesus ter cumprido a sua promessa, e pela grande dádiva também da Santa Avó Rosa ter preparado o Santo Irmão Aldo, o pastor de nossas almas, para nos ensinar com muito amor e carinho e nos defender de todas as batalhas que trava ainda contra o mal. Irmãos, deve ser uma gratidão muito grande por parte de todos os apostólicos comemorar esses 60 anos de existência. 60 anos de existência da Igreja Apostólica na Terra. Quase os 44 anos de ministério do primaz aqui nesta terra. É muito importante, irmãos, que todos nós sejamos gratos aos céus pela essa grande dádiva. A fé e a confiança no Santo Irmão Aldo e na Santa Avó Rosa. Estimados irmãos e irmãs, integrado ao poder do Pai, o Santo Irmão Aldo continua muito mais presente em nosso meio. Com a Santa Avó Rosa, ele continua lutando em favor de todo o povo apostólico e por tantos quantos desejarem a graça dos céus. Confiemos nesses santos de Deus e estejamos ainda mais unidos, a fim de que continuemos a ajudá-los a levar avante a obra de nossa igreja. Por sua vez, os membros do ministério se mantenham firmes na fé, fiéis e leais ao voto que fizeram quando aceitaram servir a esta igreja, e não se deixem levar pelas influências dos que não creem e que procuram dividir os corações com falsas insinuações. Mantenham-se atentos e tomem muito cuidado com mentiras e falatórios profanos publicados no Facebook e no blog, com o propósito maldoso de desviar a sua fé. Não aceitem nem acreditem em tudo que veem e leem na internet em relação a quaisquer assuntos a respeito de nossa igreja. Tomem por base apenas o boletim interno publicado semanalmente e os preciosos ensinos da Santa Avó Rosa que nos foram transmitidos pelo Santo Irmão Aldo. Informamos a todos os apostólicos que nada será modificado em relação ao que o Santo Irmão Aldo, em nome da Santa Avó Rosa, nos ensinou, aconselhou e orientou a respeito da doutrina, da disciplina e das regras de boa conduta.
da organização de todo o nosso trabalho, da maneira como são realizadas as reuniões da igreja e dos sacramentos instituídos por Jesus e pela Santa Avó Rosa. Eu vou repetir, irmãos, este parágrafo. Informamos a todos os apostólicos que nada será modificado em relação ao que o Santo Irmão Aldo, em nome da Santa Avó Rosa, nos ensinou, aconselhou e orientou a respeito da doutrina, da disciplina e das regras de boa conduta, da organização como são realizadas as reuniões da igreja e dos sacramentos instituídos por Jesus e pela Santa Avó Rosa. Assim sendo, ninguém está autorizado a tomar quaisquer medidas por iniciativa própria, e ninguém tem autorização para fazer reuniões de pessoas que não sejam as reuniões normais da igreja, da maneira como sempre foram realizadas, em locais e horários do conhecimento de todos. Alguns pensaram em fazer camisetas com a estampa da fotografia do irmão Aldo. Porém, informamos que ele jamais aprovou que esse tipo de publicidade. Irmãos e irmãs apostólicos, sejam cuidadosos em suas atitudes e obedeçam ao que o Santo Irmão Aldo nos ensinou e aconselhou, sendo moderados e tementes a Deus, a fim de que continuemos colaborando para o bem da igreja e de uns para com os outros, como verdadeiros irmãos e filhos do mesmo Pai Celestial. Também para que formemos uma igreja forte e unida, sempre bem disposta para vencer. Sejam fiéis a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Clamem por eles em suas orações e confiem que serão sempre atendidos, pois esses santos de Deus continuam ouvindo as nossas orações e estão sempre prontos para nos atender, desde que neles confiemos com sinceridade e fé. Visitem o site da igreja e acesse Reflexão e Doutrina. Lendo e meditando nos preciosos ensinos do irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, os irmãos e irmãs se sentirão confortados e fortalecidos com a graça desses santos de Deus. Muito bem, irmãos, orientações preciosas para todos nós. Irmãos, é uma nobreza para nós apostólicos falar do ministério do nosso santo primaz irmão Aldo. Ministério glorioso que ele deixou como exemplo para todos nós e que todos nós precisamos seguir também. A simplicidade, o amor, a moderação, a organização sempre esteve presente na vida do primaz. Sempre, sempre, sempre. O amor pelo próximo, pelas pessoas, por todos. Cumprimentava a todos, aos fiéis, de uma maneira carinhosa, atenciosa, e ouvia os pedidos de todos, assim como ouvia as orações. Irmãos, o nosso estimado primaz, ele parte para uma segunda etapa do seu ministério. Agora o seu ministério somente em espírito. Porque até então, irmãos, ele tinha que se preocupar com muitas coisas materiais em relação à igreja. Por mais que tinha uma equipe junto com ele para realizar os diversos assuntos da igreja, quanto no sentido material, mas ele é que dava a palavra final. E portanto, irmãos, assim, ele em espírito, ele tem mais amplitude no seu poder para ouvir a todos, para atender aos pedidos de todos os irmãos, como ele sempre fez. Como ele sempre fez. Quando ele pedia, e muitas vezes ele respondia com aquela voz pesada, aquela voz que nos dava certeza,
confie, meu filho, minha filha, eu vou pedir para a avó. Assim é que ele dizia para todos nós. Assim como ele também ajudava a todos. Irmãos, o irmão Aldo tirava de roupa do seu corpo, de sua blusa, para dar para as pessoas, ele sentir frio e querer que as pessoas tenham calor. Ele tirava de si próprio para dar, ele estava sempre pronto a atender. Tudo que a avó lhe mostrava, ele ia e realizava. Por isso, irmãos, para nós é uma nobreza muito grande falar dele, falar do que ele realizou nesta terra, do quanto ele nos ensinou. E palavras dele, irmãos, está em nosso site também. É uma boa maneira, irmãos, de nós lermos, meditarmos nos pedidos dele, em relação à disciplina, em relação à doutrina de nossa igreja, para que nós possamos nos sentir confortados. Ele estará sempre conosco, sempre esteve e estará. Mas como está nesse boletim, é preciso que o confiemos. A luta ela é grande, irmãos, e por muitas vezes, muitas vezes, nós encontraremos, irmãos, pedras para tentar nos derrubar. Muitas vezes, irmãos, encontraremos espinho tentando nos espetar. Muitas vezes, irmãos, nós encontraremos alguém que está tentando tirar a nossa fé. Irmãos, tenham cuidado. Tenham muito cuidado em relação a isto. Procure nem olhar, nem dar créditos para essas pessoas. São pessoas que não têm um compromisso com Deus. Não tem. E quem não tem compromisso com Deus, tem compromisso com o outro lado. Irmãos, há um ditado popular: quanto maior a árvore, maior é o tombo. E é exatamente isso, irmãos, que eles querem fazer. Por muitas vezes tirar algo que existe no profundo de nosso coração, que foi conquistado por todos esses anos, foi conquistado por muitos desde quando nasceram e permanecem nesta igreja, foi conquistado por muitos porque é prova viva de um milagre, de uma bênção concedida por Ele, por um conselho precioso. As pessoas tentam tirar, tentam fazer falsas insinuações, provocar e fazer algo terríveis para a nossa fé. Tomem muito cuidado, irmãos, em relação a isso. Procurem não dar créditos. Se a pessoa fala, deixe que fala. A missionária sempre dizia assim: cada um está preparando a sua cama para ele próprio dormir. Cada um está preparando a cama para si próprio dormir, irmãos. Quem prepara uma cama de algodão vai dormir confortável. Agora, quem prepara uma cama de espinhos, que conforto vai ter? Por isso mesmo, irmãos, tomem muito cuidado em relação a isto. E tenham mais fé, mais coragem para vencer. Irmãos, fé é acreditar naquilo que não vemos. Muitos de nós, irmãos, os irmãos desta congregação está bem longe de nossa sede em São Paulo, e não viam um primaz com frequência. Era algo muito bom para nós vê-lo, mas não era sempre que até às vezes íamos à sede e vimos a sua pessoa. Mas nós pedíamos sempre e acreditávamos que Ele nos ia atender. Por que agora será diferente? Sendo que o poder dele ainda é maior. Não há. Por isso a fé agora tem que ser maior, acreditar ainda mais. Se os irmãos tinham fé, acreditavam que ele ia atender, acreditavam que ele ia ouvir o seu pedido, sendo que não estava falando diretamente à pessoa física dele, precisa continuar, acreditar ainda mais, acreditar que Ele está presente na sua vida, clamar por Ele, clamar pela Santa Avó Rosa.
dobre seus joelhos, feche seus olhos, ore. É uma dificuldade que encontra ao lado, no trabalho, na escola, no transporte, enfim. Eleve o seu pensamento a Ele, mas com certeza que Ele está ouvindo, que Ele irá ouvir, sempre ouviu, ouvirá ainda mais. Ele irá lhes ajudar, mas preciso ter fé, ter confiança. Essa é a palavra-chave, irmãos. A palavra-chave do apostólico é fé, confiança e orar. São Pedro disse: orai e vigiai, porque o inimigo está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vejam, irmãos, agora como está. Esse leão está rugindo e procurando, está atacando para todos os lados. Mas é preciso que nós possamos nos defender. E o nosso escudo é o primaz Santo Irmão Aldo. É a Santa Avó Rosa, o nosso Consolador. É Jesus, é Maria Santíssima, é o poder dos céus que está sobre nós. Por isso confiem bastante. Não dê crédito a essas pessoas que querem tirar a sua fé, querem tirar aquilo que é de mais precioso nesta terra, que não há nada nesse mundo que possa pagar. Não deixem que tire, irmãos. Não deixe. Mas mantenham mais sua fé, o seu amor. Busque se esforçar ainda mais em servir a igreja. Um bom resultado, irmãos, para aumentar a nossa fé é buscar trabalhar mais, com mais fé, com mais amor. Buscar meditar mais a mensagem dele. Aqui está um conselho no site de nossa igreja, Reflexão e Doutrina, mensagens preciosíssimas do nosso Santo Irmão Aldo, em relação a todos os pontos, em relação à educação dos filhos, em relação ao ministério de mãe, de pai, do amor, da união do povo apostólico, da Santa Comunhão, enfim, irmãos. Mensagem do Irmão Aldo em relação à família. Isso é muito importante. Precisam que nós cultivemos e aprimoramos mais tudo quanto ele nos ensinou. Agora eu leio para os irmãos a mensagem do aniversário da Santa Avó Rosa, do nascimento da Santa Avó Rosa e do início da existência da Igreja Apostólica na Terra. Estaremos comemorando no dia 10 de junho o aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa, 60 anos do início da existência da Igreja Apostólica na Terra. Assim, o faremos com muito júbilo e gratidão ao soberano Deus e Pai, ao Divino Espírito Santo, a Jesus nosso Senhor e à Virgem Maria Santíssima, pela vida preciosa da Santa Avó Rosa e pela formação da amada Igreja Apostólica, que nasceu de nosso Senhor Jesus e da Santa Avó Rosa, e que permanece viva e vencedora pela graça e virtude desta Santa de Deus. A missão da Santa Avó Rosa é de esplendor e de glória. Ela é a estrela da manhã, é a grande vencedora a quem Jesus prometeu que daria todo o poder para governar sua igreja, conforme ficou registrado no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 28. E como recebi de meu Pai, ao que vencer, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Com sua vida digna e honrada, e tendo cumprido um ministério perfeito, a Santa Avó Rosa alcançou santidade e esplendor comparáveis ao do nosso Senhor Jesus. Com a Virgem Maria Santíssima, ela é a grande esperança para este mundo tão carente da graça e da misericórdia de Deus e de Jesus, o Divino Mestre. Estimados irmãos e irmãs de todas as idades, nos dias presentes, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo precisam muito da igreja, ou seja, da consagração e da dedicação de cada apostólico, para que juntos
brilhando como perfeita luz de amor e de bondade, esses santos de Deus possam alcançar muitos corações para abençoá-los, a fim de que venham formar conosco o povo do Consolador e possamos, num só espírito, numa só fé, expressar louvor e ações de graças a Deus Pai, a Jesus e a Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, pela vida e pelo ministério glorioso da Santa Avó Rosa, também por haver nos concedido o Santo Irmão Aldo como uma dádiva dos céus, para que com ela interceda por todos nós diante de Deus Pai, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima e de todo o poder celestial. Em nome do Santo Irmão Aldo, o ministério da Igreja Apostólica convida a todos os irmãos e irmãs do interior e de outros estados para que se esforcem em participar das reuniões que do dia 5 ao dia 10 de junho deste ano de 2014, para que juntamente com os irmãos da sede das congregações da Grande São Paulo possamos celebrar essa data festiva e de grande significado para todos nós, o povo apostólico, o povo do Consolador. Muito bem, irmãos, mais uma vez, uma data muito preciosa, uma data em que recordamos o nascimento e a existência da Igreja Apostólica aqui nesta terra. Irmãos, a data 10 de junho foi escolhida pelo próprio Jesus, nosso Senhor Jesus, para que se comemorasse o aniversário da existência da Igreja Apostólica. E que pudéssemos, irmãos, nesta data, meditar nas grandes vitórias que a Igreja Apostólica conquista durante esse período, do dia 10 de junho de um ano ao próximo 10 de junho do ano seguinte. Irmãos, e nós possamos contar e cantar muitas vitórias, irmãos, que nós recebemos. Vitória esta que a igreja recebe nesses dias, de ter mais um santo nos céus, olhando por nós, inspirando a todos nós, para que possamos sempre vencer. Embora, irmãos, para nós é um sentimento muito grande não ter a presença do Santo Primaz em nosso meio, mas temos que nos confortar, porque é uma vitória muito grande, porque ele conquistou este grande galardão de profeta do Senhor, e continua e continuará sempre sendo o pastor de nossas almas. Irmãos, no ano de 1954, era iniciado uma realização, um grupo de pessoas que tinha interesse em cultivar a fé e em viver somente para Deus, e que confiava e pedia muito que Jesus e o Pai iriam falar e iriam governar diretamente. E assim, irmãos, foi o início da existência da Igreja Apostólica. E já pelo fato daquelas pessoas pensarem assim: nós queremos formar uma igreja santa, onde todo o povo que nela, entre todos os adeptos, seja um povo santo, um povo que adore a Deus verdadeiramente, sem fanatismo, sem crenças erradas. E nós temos a certeza de que um dia Jesus e Deus o Pai irá nos governar. Irmãos, eu tenho certeza que é vendo esse sentimento nobre no coração desses que Jesus conduziu a Santa Avó Rosa no meio deste povo, porque ali ele viu que poderia formar a sua igreja. Irmãos, eu sempre digo, a Santa Avó Rosa, ela foi provada durante todos os anos de sua vida na terra.
até ser chamada por Jesus para ser o outro Consolador. Mas ela foi provada e, melhor de tudo, aprovada. Porque Deus nosso Pai aprovou todas as suas ações. Tudo que a Santa Avó Rosa fez, Deus o Pai se agradou. Se manteve sempre fiel, sempre bem disposta a ajudar a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima. Sempre teve uma fé viva no seu coração. Sempre teve muito amor pelo próximo. Sempre teve amor pelo próximo de tal maneira que se sacrificasse para ver o bem do seu semelhante. E tudo isso, irmãos, Deus nosso Pai foi observando e aprovando, por mais que fosse a predestinada para isso, como fomos ensinados. Deus o Pai colocou um espírito especial na Santa Avó Rosa. Ela foi a predestinada para isso. Mas, irmãos, o melhor de tudo é que ela guardou essa perfeição, essa nobreza no espírito, essa qualidade, e pôde ser a grande vencedora. Irmãos, e naquele ano, Jesus nosso Senhor a conduziu a Santa Avó Rosa para que tomasse conhecimento deste povo que ali se iniciasse. Então, irmãos, após algum tempo, Jesus nosso Senhor se revelou a ela e mostrou que a partir daquele momento Ele iria governar a igreja, e iria governar através dela. E quando ela chegou aos dois da direção, aqueles dois que faziam parte da direção, e quando eles falaram que Jesus tinha se revelado e falado em relação ao que estava acontecendo na igreja, e que momentos depois foi confirmado, não tiveram sombra de dúvida que aquilo que eles tanto desejavam estava acontecendo, que é o governo dos céus. E dali por diante, irmãos, Jesus foi orientando, Jesus foi falando à sua igreja, foi ensinando como a crer. Primeiro ponto, como a crer em Deus, como crer em Jesus. Ele queria que seu povo cresce em sua Santa Mãe, na Virgem Maria, no seu galardão de Rainha dos Céus, Santa Poderosa, merecido galardão. Ele também orientou a Santa Avó Rosa que transmitisse aos dois da direção e ao povo apostólico que cresce nos santos, sem fanatismo, mas era para crer que eles tinham autoridade e poder em ajudar, porque Ele, Deus o Pai e sua Santa Mãe, enviaria esses santos para cuidar de nós. E assim a igreja, irmãos, foi sendo preparada, foi sendo aprimorada. Jesus nos deu a disciplina. Eu quero o meu povo que seja um povo simples, honrado, um povo de boa conduta. E a Santa Avó Rosa sempre nos ensinou a boa educação, sempre nos ensinou como deveríamos nos portar, como deveríamos nos vestir. Isso é a disciplina, irmãos. E ela implantou com ordem de Jesus nosso Senhor. Por isso nosso primaz, irmão Aldo, manteve por todos esses anos de seu ministério na terra e deixou para nós, durante todos esses anos de ensinamentos, que a doutrina e a disciplina, bem como as regras de boa conduta, não mudou. Jesus queria que seu povo fosse bem organizado, como se reunir para adorar ao Pai, e assim Ele fez. Tanto a Santa Avó Rosa cumpriu com as ordens dos céus, como nosso santo primaz. E o resultado, irmãos, é o que nós vemos hoje. O crescimento da igreja apostólica cresceu muito,
porque pôde preparar este povo e foi aprimorando, todos aqueles que aumentassem a sua fé, a sua crença nesses santos poderosos, é mais ajudado e a sua fé também é ampliada. E Deus nosso Pai nos concedeu muitas e muitas vitórias durante todo esse tempo. E daqui para frente, muitas e muitas vitórias nós alcançaremos. Irmãos, sempre cremos que chegaria um tempo que o nosso santo primaz, irmão Aldo, ia realizar milagres importantíssimos, e que a nossa igreja iria ter um avanço muito grande, e a crescer rapidamente, e que nós tínhamos que nos preparar para isso. Esse tempo chegou. Já chegou esse tempo, irmãos. Não saberíamos como, mas esse tempo chegou, e é agora. É por isso, irmãos, que nós precisamos, como disse nesta mensagem aqui, nós precisamos guardar os nossos ensinamentos, os ensinamentos deixados por Jesus, como diz aqui: estimados irmãos e irmãs de todas as idades, nos dias presentes a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo precisam muito da igreja, ou seja, precisa muito da consagração e da dedicação de cada apostólico, para que juntos, brilhando como perfeita luz de amor e bondade, esses santos de Deus possam alcançar muitos corações para abençoá-los, a fim de que venham formar conosco o povo do Consolador, e num só espírito, numa só fé, expressar louvor e ações de graças a Deus Pai, a Jesus, a Santa Mãe Virgem Maria, pela vida e ministério da Santa Avó Rosa, bem como do primaz Santo Irmão Aldo. Então a igreja precisa de nós, irmãos. Estes santos de Deus precisam de nós. Nós somos, irmãos, para o mundo, o espelho do Irmão Aldo. Então nós precisamos ser consagrados, ser obedientes, ser fervorosos, ser pessoas de bem, sem rixas no coração, sem divisões, mas todos num só objetivo: trabalhar pelo reino dos céus aqui nesta terra. Este é o objetivo da Igreja Apostólica na terra. É por isso que nós estamos aqui e precisamos lutar. E cada um tem essa responsabilidade consigo e precisa cumprir com esta responsabilidade. Que todos sejam abençoados pela Santa Avó Rosa, pelo primaz Santo Irmão Aldo, e que este brilho da estrela da manhã, esse brilho da Santa Avó Rosa, possa expressar na vida de cada um dos irmãos e irmãs. Relembrem, irmãos, relembrem dia após dia dos conselhos do primaz, e vamos todos juntos, nesta fé verdadeira, seguir rumo aos céus, como é nos esperado. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe muito a cada um dos irmãos. Amém. Irmãos, eu agradeço a presença de todos nesta reunião, e que lhes convido para que novamente amanhã, no horário marcado ao meio-dia, possamos dar início à reunião de amanhã, para que possamos meditar mais no ministério da Santa Avó Rosa, do nosso Santo Irmão Aldo, e que possamos também louvar e adorá-lo para sempre, assim como Jesus, Maria Santíssima e todos os santos. Peço a gentileza dos que puderem para que fiquem em pé. Vamos orar, finalizando nossa reunião. Santíssimo Deus Todo-Poderoso, ó Jesus bendito, toda honra, toda glória e louvor a Ti, a todo poder celestial, a todo poder que envolve também esta igreja, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo, o grande profeta de Deus, que está amparando e cuidando deste povo,
com mão forte e segura, que está guiando cada filho seu, inspirando, para que todos possam ser fielmente consagrado, santificado, para que Ele possa nos usar para pregar, para falar e para o representar aqui nesta terra. Santa e bendita Vó Rosa, neste momento que nós estamos falando com a Senhora e também com o Santo Primaz Irmão Aldo, peço à Senhora e a ele, Santo Primaz, que interceda por todo este povo diante de Deus, de Jesus, para que todos possam ser felizes e bem-aventurados, para que todos possam aprimorar em seu espírito tudo quanto Jesus nos ensinou através da Santa Vó Rosa e mantido pelo nosso Santo Primaz, o qual também aprimorou a doutrina desta igreja, aprimorou também a disciplina, porque ele nos ensinou durante todos os seus anos de ministério nesta terra, e assim com muito amor nós guardamos e cultivamos os ensinos dele. Santa e querida Vó Rosa, eu peço à Senhora que atenda aos pedidos que os teus filhos fazem nesse instante, porque muitos pedem por saúde, por mais fé, mais coragem. Muitos estão pedindo para que a Senhora lhes ajude nas lutas que estão enfrentando. Santa e querida Vó Rosa, eu peço à Senhora que atenda os pedidos que eles fazem. Ó Santo e querido Primaz, atendam a cada um destes teus filhos, e até mesmo a Santa Vó Rosa, aqueles que pedem por parentes, vizinhos, conhecidos, enfim, muitos que estão crendo e estão pediram aos seus filhos para que peçam por eles. Santa e querida Vó Rosa, se for do merecimento e de acordo com a vontade do Pai, peço à Senhora que lhes atenda, bem como esses nomes que estão nesta caixa de oração. Ó Santa Vó Rosa, Primaz, Santo Irmão Aldo, esses nomes aqui colocados, assim o colocaram, porque confiam, porque esperam nos Senhores, que irá ser abençoado por ti, irão ser vencedores. Santa e querida Vó Rosa, nós te agradecemos por esses momentos nobres de oração que todos nós, teus filhos, nos encontramos aqui nesta casa de Deus, para louvar e glorificar o teu santíssimo nome e bendizer e honrar o nosso santo e querido Primaz Irmão Aldo. Todo poder, toda glória, todo louvor ao poder do Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Primaz Santo Irmão Aldo, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor para todos, irmãos. Até amanhã.